De volta, hoje é o Dia das Crianças. A gente sabe que um dos melhores presentes que nós podemos dar para ele é deixá-los protegidos. Por isso eu quero lembrar para cada papai e cada mamãe de passar lá na Crescer Vacinas. Lembrar de atualizar o calendário de vacinação, não só das nossas crianças, mas muitas vezes a gente esquece quando eles são adolescentes, até mesmo da gente, as vacinas, dos adultos, também tem que ser colocado em dia. Passa lá na Crescer Vacinas. Você pode já ligar, já deixar agendado, já deixa separadinho. Tem várias formas de você efetuar o pagamento que eles fazem lá com toda tranquilidade. Mas é muito importante não deixar as nossas crianças desprotegidas. Passa lá, porque a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Vamos voltar então aqui falando com os nossos professores. Vocês têm a sensação de que, principalmente vocês que lecionam há muito tempo, que antes as crianças temiam mais os professores? Tipo, o professor chegava em sala de aula, porque o professor está chegando, quieta. Agora o professor chega, não tem mais tanto respeito. Vocês percebem isso ou não? Bom, existe uma diferença marcante entre temer e respeitar. Antes era temer, tinha um pavor, morriam de medo de um professor, até porque tinham punições até certo ponto violentas. Hoje em dia, a metodologia nos mostra que paulatinamente a gente tem a necessidade de se substituir essa questão do temor da criança pelo respeito e pela inspiração. Então, o nosso trabalho não é somente passar conteúdo didático. A gente serviu, de certa forma, como se fosse um modelo de comportamento, de postura, para inspirar o aluno. Para não ficar só naquela situação de você estar mecanicamente enchendo o aluno de conteúdo, mas diversificar da melhor forma possível, para deixar o aluno encantado com o seu comportamento. E dessa maneira a gente acaba conseguindo mais atenção deles. E eles, por conta dessa relação de respeito e admiração, eles acabam lhe obedecendo, acabam atendendo todos os pedidos que você faz. É lógico que, como nós somos adultos, a gente sabe o momento correto de ceder um pouco, de impor um pouco mais de ordem, mas nada com grosseria ou com qualquer tipo de violência verbal. Nem ameaça também, nem né, ameaças, né? Márcia, eu quero saber de você. Você leciona para uma ONG maravilhosa que nós já tivemos a honra de visitar e mostrar aqui no Dia dos Pais, que atende mais de 600 crianças carentes. Você também é professora da rede pública de ensino. Quais são as suas maiores dificuldades, Márcia? Em relação à ONG, a Fundação Servos de Maria, ela tem um princípio de ordem, compromisso e disciplina. Então, as crianças que frequentam, é pré-requisito para as famílias que elas cumpram com tudo que a gente propõe para elas, né? Então, essa questão que você falou no início, da gente dar um bom dia ou pedir para parar, eles não atenderem, não é a realidade da Fundação. Por quê? Porque já existe um acordado, já existe toda uma disciplina, tanto para os pais como para as famílias, que eles precisam seguir todos os princípios da casa para poder permanecer. Mas aí na rede pública, como é que funciona? Na rede pública, a minha realidade eu estou gestora de escola do campo. E as crianças do campo ainda são diferentes das crianças de zona urbana. Então, nós também não temos esse problema muito de indisciplina. As crianças são bastante atenciosas, são bem amorosas. E a parceria escola-família, quando diz respeito à zona rural, ela é um pouco complicada, porque a gente não consegue falar com o pai quando a gente quer, porque os pais geralmente moram distantes da escola, né? Os alunos são transportados, então a gente procura trabalhar essa questão da disciplina e da indisciplina na escola. Então, quando a gente chama um pai, ele demora dias para poder chegar na escola, porque ele trabalha de roça, porque é uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, mas a maioria, eu digo 95% das crianças da escola que eu sou gestora, são crianças disciplinadas, crianças abertas a aprender, a conhecer o novo. Ai, que lindo isso, que bom saber disso. E não são diferentes das crianças da Fundação Servos de Maria. Que bom saber disso. Pergunta para vocês, meu filho está tirando nota baixa nessa disciplina. E aí, menino, vai estudar?
Além disso, o que a gente pode fazer? Você tem 25 anos de experiência, aquela criança que está tirando nota baixa, o rendimento escolar dela está caindo. O que os pais devem fazer? Acender o alerta vermelho, mandar a criança estudar e conversar com o professor. O que faz uma criança tirar nota baixa? Além de ela não estudar mesmo, né? Eu trabalho com educação infantil, nós não temos na minha turminha não tem a questão de fazer as provas. Mas aquela criança que não está rendendo bem como deveria, eu faço que nem um professor aqui. Eu tenho um vínculo, uma relação com a mãe. Então, toda vez que eu passo por alguma dificuldade com essa criança, eu tenho um WhatsApp dela, eu converso com ela, eu digo, vamos me ajudar, você é minha parceira, precisamos trabalhar juntas. Se a dificuldade dele é porque ele não está se comportando, pois vamos ver como é que você pode me ajudar. Nós temos que trabalhar na mesma língua. Se eu falar uma coisa e você em casa disser, eu concordo com a professora, você tem que se comportar. Então, tudo dá certo, né? Como é que o senhor lida, professor, se o aluno tirou nota baixa? E aí? O comportamento do aluno, durante o período que a gente está ministrando as aulas, nos dá já alguns indicativos. É o que a gente chama de avaliação diagnóstica, não é a prova escrita. Sim. E a gente vai vendo o comportamento dele, vai observando a questão da atenção, né? Se ele é muito difuso em sala de aula, se ele gosta de ficar brincando. Está disperso, E aí, né? quando a nota na prova escrita é uma forma de diagnóstico do aprendizado dele. Então, quando a coisa começa a descambar um pouquinho, a gente liga o alerta, fala com um grupo de apoio para falar com os pais, para vir até a gente, para conversar com a gente, para a gente entender, porque nós temos 50 minutos de aula, então não dá para entender inteiramente o que está passando com aquela criança. Com todos eles, então, né? As pessoas mais indicadas para informar o comportamento do seu aluno são os seus pais. Vocês percebem que, às vezes, os pais acabam tentando terceirizar a educação dos filhos para a escola? Olha, eu não gosto muito de generalizar as coisas, mas infelizmente... Existe pais, assim, super ativos, estão ali com a gente, toma a gente como parceiro deles na educação dos filhos deles. Mas, infelizmente, o que eu venho observado com o passar dos anos é a progressão dessa terceirização da educação, por vários motivos, né? O trabalho dos pais, né? Os horários que não batem, alguns delegam mesmo porque não tem paciência de educar seus próprios filhos, não é a maioria, mas isso acontece. Delegam para a escola, delegam para a babá, delegam para os avós. Eu vejo demais, em alguns casos que a gente vê mais avós nas escolas do que os pais, né? E aí, como é que a gente vai interagir com esses pais se eles estão tão distantes? A gente precisa de informações dos pais para entender o comportamento do aluno e tomar medidas para que o rendimento dele possa melhorar. Até assim, o senhor fala, por exemplo, sei lá, o pai está se separando da mãe, está com algum problema na família, isso reflete nas notas? Muito, muito. Não só nas notas, como no comportamento e no desenvolvimento da criança. Você percebe isso também, professora? Sim, assim, quando o aluno não está bem em casa, ele não vai estar bem na escola. Certamente. E, assim, esse problema, quando eu levo para a minha realidade de zona rural, a primeira coisa que afeta é a nota. Porque se ele está com um problema em casa, a primeira coisa que vai acontecer é ele em sala de aula, ele não prestar atenção no professor, ele ficar um pouco agressivo, né? Então, essa questão... A gente precisa chamar o pai para conversar, né? E assim, um problema bem sério da questão de pais da zona rural é que eles não veem na educação como algo que possa transformar a realidade do filho. Eles têm educação como algo assim para a criança ir para a escola lanchar, se alimentar. Eles não veem a educação, infelizmente, como algo assim que possa mudar a realidade. E aí o seu trabalho é em dobro, né, professora? E aí o trabalho é dobrado, assim, sabe?
Ai, Jesus, é isso aí. Que luta linda que vocês enfrentam, viu, gente? Mas a gente tem mais conversa. Fiquem aí, daqui a pouco a gente volta, porque agora, gente, olha só, viajar sem os filhos. Você já tá nesse dilema, já passou por isso? Então confere as dicas da doutora Beatriz Gameiro para você viajar e ficar tudo certo. Olha só. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Então, mamães, recebemos vários directs aqui com situações de como lidar e cá estou eu com a doutora Beatriz maravilhosa pedindo socorro pra gente responder a essas mamães. Deixa eu abrir aqui para que eu possa mostrar as perguntas. A primeira que nós recebemos foi a mamãe Vanessa. Ela é mãe da Louise, de 5 anos, e ela relatou para mim basicamente a seguinte situação. Ela sempre se dedicou 100% à filha. Ela fala que ali nós somos muito, entre aspas, apegadas. Ela sempre dorme comigo, dorme inclusive no meu quarto, eu sempre preparo tudo para ela. Ela largou o emprego para cuidar da filha de 5 anos e agora o marido dela recebeu uma premiação no trabalho e ela vai passar uma semana. Ai, amiga, arrasou. Uma semana de férias com o marido, né? E aí ela tá preocupada sobre como a filha vai ficar nesse primeiro contato da viagem. Posso lhe dizer que por impulso eu já ia dizer assim, ai amiga, relaxa, muitas vezes a gente sente mais do que a criança. E ela disse, Aline, não, eu tô super feliz, eu quero muito fazer essa viagem, mas a minha filha, a Louise, fica dizendo, ai mãe, me leva junto, mãe, eu vou ficar triste, mãe, eu vou procurar e não vou te encontrar. A criança, assim, ela quer estar curtindo o momento da viagem, mas tá triste. Dicas, por favor, o que a Vanessa pode fazer para que a Louise não sinta tanto? Bom, o que a Vanessa pode fazer para que ela não sinta tanto é iniciar com o diálogo, começar a falar da importância da viagem, que vai ser um motivo de trabalho, que o pai ele está sendo premiado justamente por ser uma pessoa que faz um bom trabalho, é por mérito. Outra coisa, como ela nunca viajou, é importante que ela passe alguns momentos com a pessoa com quem ela vai ficar nesse período da viagem. No caso, ela disse que a rede de apoio são os avós, né? Sim. Que ela vai ficar, certo? Então, primeiro, leva ela para passar, assim, algumas horas sozinha, para ela ir se adaptando. Já dormir na casa dela. Né? A primeiro momento, não. Primeiro, assim, vai passar só uma tarde lá sem a mãe ficar. A mãe tem que aprender a cortar o cordão umbilical. Liberando esse cordão umbilical, você está dando autonomia para o seu filho. Ela já vai criando uma independência. Perfeito. E outra coisa importante, a dormida. Tira um dia para dormir na casa dos avós, né? A gente percebe aí que a mãe, por mais que ela diga que não está sofrendo, mas existe uma preocupação aí à parte. Pode, por exemplo, pegar uma naninha, alguma roupinha dela ou alguma coisa para quando der saudade ela ficar lembrando, ou isso vai fazer com que ela sinta ainda mais e possa chorar ou não? Pode sim, varia muito de criança para criança, mas é até aconselhável, porque é como se fosse uma estratégia, uma medida de proteção. Ela está ali, ela está sentindo o cheiro da mãe, ela sabe que de alguma forma a mãe está por perto, está presente. Entendi. Outra coisa interessante, como a gente tem hoje em dia o recurso tecnológico, né? Ajuda bastante as videochamadas. Pois é, algumas mães, eu já ouvi relatos, eu já viajei com amigas minhas e elas falaram, não, eu prefiro nem falar no vídeo, né, no vídeo chamada, porque a avó relatou, poxa, a criança estava bem, estava brincando, aí você ligou, ela ouviu sua voz, ela começou a chorar e deu saudades. E aí? Aí só testando, né, doutora? Eu disse, faz um teste. Porque o teste, ele vai mostrar, tá? É bom eu ficar dando assistência para ela, eu só sei testando se a criança vai estar naquela dependência, se ela precisa ou não daquilo. Ela perguntou, posso ficar marcando, tipo, ela vai ficar 5, 6 dias fora? Então todo dia quando ela acordar, opa, já falta menos um dia. Mas isso é um recurso bom, não tem problema. Não, né? Não, pronto, Vanessa, já pode usar. Já alivia mais até a atenção da criança, provavelmente, né? De saber, minha mãe está mais perto do retorno. E o pai também, gente. A gente fala da mãe. Mas o pobre do pai também. Como é que esse pai está? Ninguém nem falou dele. Pronto, gente. Essa foi a dúvida da Vanessa, que também pode ser a sua. Dicas de quando você for viajar, para ficar mais tranquila, sabendo que seu filho também está sendo bem cuidado. Tá com vô e vó? Amiga, relaxa e curte a tua viagem.
É isso aí. E assim, nós precisamos estar bem para cuidar dos nossos filhos. Nada melhor do que viajar um pouquinho sem os filhos, a gente volta revigorado. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a dor e a delícia de ser professor. Eu volto já.